1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, está escrito assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Esta noite nós estaremos falando a respeito das obras do diabo, das investidas de Satanás na vida da igreja, na vida do povo, na vida dos irmãos, e que por conta disso, por conta dessas investidas, é necessário uma vigilância maior, uma atenção maior ao que está acontecendo em nossa volta. Irmãos, eu fico preocupado quando eu vejo a displicência da igreja de uma forma geral em relação ao mover espiritual que existe em nossa volta. Nós parece que somos pessoas, irmãos, como diz Paulo em Romanos 12, se não me engano, que só estamos enxergando o que está perto, não estamos vendo o que está longe. Paulo falava sobre, irmão, a visão espiritual que o homem precisa ter. Nós não podemos, irmão, enxergar apenas paredes, homens, mulheres de carne e osso, cadeiras. Nós precisamos entender que há uma dimensão espiritual em nossa volta. Em Apocalipse capítulo 12, quando Jesus morreu e foi arrebatado para junto de Deus, é isso que Apocalipse 12 está falando. Aquele menino que nasceu e foi levado para junto de Deus é Jesus. E quando naquele momento houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, que é o diabo, e o diabo foi lançado na terra com os seus anjos. A Bíblia diz assim, ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está furioso. E o diabo desceu, irmão, e João diz que viu a visão, que aquele dragão arrastou a terça parte das estrelas, era o diabo e os anjos dele, irmãos. Satanás e uma terça parte de anjos. Agora eu não sei quantos milhões de anjos existem no céu, mas eu sei que uma terça parte de anjos caiu com o diabo. Se houvessem 9 milhões de anjos no céu, 3 milhões de anjos caíram com o diabo. Então isso significa que o diabo não está só. Quando João vê, João está vendo ali o Pai, o Cordeiro, ele diz que viu todos os anjos ao redor do trono. O João está dizendo, eu vi milhões e milhões de anjos. Eram milhões e milhões e milhares de milhares. Ele não descreve quantos milhões eram. Só que ali, irmão, o diabo já não está mais lá com os seus anjos. Os milhões de demônios já estão jogados na terra juntamente com Satanás. Eles são seres tão reais quanto nós, irmãos. E nós precisamos abrir nossos olhos para isso. Para que você possa entender, irmão, que os demônios são reais. Os demônios existem, meus irmãos. E a Bíblia diz aqui que eles estão ao nosso derredor, buscando uma brecha para devorar algum de nós. E Pedro não estava escrevendo essa carta, irmão, para os incrédulos. Pedro não estava escrevendo essa carta de uma forma evangelística. Pedro não estava escrevendo essa carta para ganhar almas de descrentes. Pedro estava escrevendo essa carta para a igreja. Pedro estava alertando a igreja do perigo espiritual que existe em nossa volta, dos adversários espirituais que estão ao nosso derredor, constantemente observando nossa vida. Lá em Marcos 5, do 1 ao 20, fala do endemoniado gadareno. Irmão, nenhum de nós fazemos ideia do que é a força que um demônio tem na vida de uma pessoa, quando ele entra na vida de uma pessoa. Nós nunca nos deparamos com o endemoniado gadareno. Eu conheci uma mulher possessa lá no interior, no bairro chamado Henrique Jorge. Ela passou 24 anos possessa de demônio. E quando o demônio tomava conta dela, meu irmão, uma mulher, uma senhora de idade, bem franzininha, bem maguinha, mas de idade. Irmãos, ela subia em cima das casas. Ela pulava, subia uma parede igual uma aranha e começava a andar em cima das casas, irmão. Como é que uma mulher de 60 anos não vai fazer isso? As pessoas tentavam dominar ela e não conseguia, tamanha força que aquela mulher tinha. Uma mulher de 60 anos, meu irmão, sendo maguinha, eu pego ela, dobro ela aqui no meio e seguro ela embaixo do braço. E vários homens não conseguiam segurar. Por quê? Porque não era apenas a mulher de 60 anos, mas eram os demônios que estavam na vida daquela mulher. E aqueles demônios eram oriundos de quê? De obra de bruxaria.
O pessoal dizia, olha, a fulaninha está vomitando cururu, sapo. Não sei como é que vocês chamam aqui. Lá chama de cururu e sapo, eu não sei se tem outro nome não. E aí disseram, o homem disse, eu não acredito, só acredito se eu ver. Mas tá bom, na hora que ela estiver fazendo, eu vou lhe chamar. E a mulher começou, vomitando cururu. E ligaram, fulaninho, vem aqui depressa. Ele pegou a moto dele, subiu. Quando chegou lá, meu irmão, que ele ficou olhando, a mulher vomitou um cururu e a mulher caiu para um lado e ele caiu para o outro. Apavorado com aquela situação. Ouvi outra mulher também, irmão, uma mulher também vítima de bruxaria pesada. Cheguei na casa dela, as filhas dela mostrando aqui o que é que a mãe botou para fora, o que é que a mãe vomitou, aranhas. A mulher tinha vomitado aranhas, obra de bruxaria na vida dela. Demônios pagos em terreiro de macumba, encruzilhada, espíritos pagos para entrar na vida das pessoas e destruir a vida delas. Por quê? Porque aquela mulher, o marido dela tinha um amante, e a amante colocou isso nela. E deu em quê? A mulher acabou morrendo, e a amante ficando com ela. Mas que a mulher morreu. Então eu quero lhe dizer, meu irmão, que existem forças ocultas, que nós não fazemos a dimensão da força desses demônios. Demônio, eu quero dizer para você que uma coisa, o demônio, aquele endemoniado gadareno, filho, não tinha ninguém que segurasse ele, não tinha ninguém que dominasse ele, não tinha ninguém que passasse por, a Bíblia diz, não tinha nem ninguém que passasse por aquele caminho com medo, porque ele era extremo, violento e tinha uma força absurda. A Bíblia diz em Marcos 5, 20, que prendiam eles com cadeias, irmão, com ferro, amarrava aquele homem com correntes, ele desmigalhava como se fosse cordão podre. Qualquer um de nós podemos dar uma brecha para o diabo. Olha o que está acontecendo dentro da sua casa. Me diga uma coisa, é normal um casal brigar toda hora, todo instante? Não, isso não é normal. É normal um lar viver, irmão, praticamente um inferno. Pai, mãe, filhos, todo mundo ali. Todo dia aquela desavença, aquelas contendas, aquelas brigas. Não é normal. Nem no mundo isso é normal, quanto mais sendo crente, estando na igreja. A Bíblia diz, irmão, que nós temos que ser sóbrios e vigiar. Estar atentos. Observando atentamente, vigiando, observando o que está em minha volta. Eu tenho que ser sóbrio. Ser sóbrio é uma pessoa que está num bom sentido. E quando ele fala nessa sobriedade, está falando na sobriedade espiritual. Está falando que eu tenho que ser sóbrio de uma forma espiritual. Eu não posso estar embriagado com as coisas do mundo. Eu não posso estar mergulhado nas coisas da carne, nas coisas do mundo. Eu tenho que viver uma vida de sobriedade. Eu só posso ter uma vida de sobriedade, irmão, se eu viver uma vida de oração e uma vida de comunhão com a palavra, para que eu possa estar sóbrio, atento, observando o que a palavra diz e atento ao que está acontecendo em minha volta. Ele diz que eu tenho que vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, irmão, eu quero te dizer uma coisa, o diabo constantemente está ao teu derredor. Aonde quer que você esteja, os demônios estão ao teu derredor, buscando o quê? Uma brecha, uma oportunidade. Que você escancare a porta, que você mergulhe no pecado, que você se aprofunde no pecado, se entregue ao pecado, se entregue aos desejos da carne, aos prazeres da carne. O diabo, irmão, só quer uma brecha, ele só quer uma oportunidade. Ele nos manda vigiar, irmão, por quê? Porque nós estamos numa caminhada espiritual, marchando rumo às mansões celestiais. Nós fomos escolhidos por Deus para herdar a vida eterna. Nós fomos chamados por Deus para ser revestidos de glória. Nós fomos escolhidos por Deus para receber um corpo glorificado. Nós fomos escolhidos por Deus para morar nas mansões celestiais. Nós fomos escolhidos por Deus para viver a eternidade em riquezas gloriosas e eternas. Deus nos escolheu para isso. O diabo quer a qualquer custo interromper a tua caminhada. Às vezes, irmão, nos falta entendimento, nos falta compreensão em relação a essas promessas gloriosas. Você acha bom estar vivo? Você acha bom estar aí? Você acha bom poder ir para casa quando terminar o culto? Você acha bom, irmão, poder estar vivo, meu irmão, nesse mundo atribulado? Deus nos garante que nós estaremos vivos como estamos aqui agora. Só que numa vida glorificada. Só que num corpo que não adoece mais, num corpo que não se cansa mais, que não morre mais, um corpo que não envelhece, que não morre, vivos em riquezas, que nós não fazemos dimensão das riquezas que nós vamos ter no reino de Deus, meu irmão.
O nosso inimigo espiritual quer interromper de qualquer forma, meu irmão, a tua fidelidade a Deus. O diabo quer te sequestrar para eles. Às vezes, irmão, quando eu vejo um irmão que se desvia dos caminhos do Senhor, para mim é como se o diabo chegasse ali com os compassas dele num carro, pegasse o camarada, jogasse um capô na cabeça dele, amarrasse, joga no porta-malas e leva para desovar em algum lugar. Sequestra ele. Eu tenho visto muito o diabo fazer isso. E parece que por mais que a gente alerte o povo, parece que o povo parece que dorme mais. Quanto mais a gente fala disso, quanto mais a gente alerta sobre isso, meu irmão, parece que mais o povo dorme, mais o povo cochila, mais o povo fica displicente, mais o povo deixa de vigiar. Meu irmão, se você não quiser ser mais um roubado pelo diabo, pastor, meu filho, eu quero te dizer, eu conheço pastores que caíram do púlpito, caíram do altar. Eu vi falar de pastor que caíram em adultério em cima do altar. Eu conheço pastores que um dia estavam na igreja pregando o evangelho, hoje estão em prostituição. Eu conheço diáconos que faziam obra junto comigo, meu irmão, que hoje estão mergulhados na cachaça e numa vida de promíscua, meu irmão. Eu conheço homens de Deus que tinham vida com Deus, homens que viam os moveres espirituais, hoje estão na lama, no pó, na cinza, e você vai falar de Jesus para ele acredita, ele quer, mas ele não consegue mais, ele não tem mais ânimo, não tem mais fé, não tem mais força. Eu quero lhe dizer, se você não quiser ser o próximo da lista, siga o conselho da palavra de Deus, seja sóbrio e vigie, meu irmão. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas epístolas, ele diz: não se embriague com vinho, mas se revista do Espírito Santo. Mas eu costumo usar essa palavra, irmão, de uma forma também figurativa, porque se embriagar com vinho, quando eu falo de vinho, eu falo de coisas da carne, coisas que faz o homem perder o bom sentido. Com o homem embriagado, ele perde o bom sentido. Uma pessoa embriagada, ele perde o sentido, a noção das coisas, faz coisa que amanhã, se alguém disser para ele, ele mesmo não acredita, ou quando ele se lembrar, ele vai ficar envergonhado. Então, quando eu falo, não se embriague com vinho, meu irmão, é para você ter cuidado com as coisas que tiram a tua visão da palavra de Deus. Tenha cuidado, tire, não se embriague com vinho, você tire as coisas que estão embriagando você, que estão entorpecendo você, que estão envenenando você, que estão enchendo tua alma dos desejos carnais e estão fazendo você perder a visão, perder a sobriedade. Tire isso, não se embriague com vinho, mas sejam vigilantes, meus irmãos, estejam atentos. Eu não sei o que é que pode estar embriagando você, eu não sei qual é o vinho que você está se embriagando, eu não sei. O que é que está tirando tua visão, teu foco da palavra? Eu não sei o que é que está tirando o teu foco da caminhada da fé. Eu não sei o que é que está fazendo você perder a visão. Eu não sei, mas tem alguma coisa tirando tua sobriedade. Hoje, irmão, é uma tristeza ver a maioria dos evangélicos, a maioria dos crentes dessa nação achar normal carnaval gospel dentro da igreja. Então não estão só perder a visão, perder a sobriedade. Porque alguém chegou dizendo, não, isso aqui é legal, é bom, é interessante, vamos fazer, é santo. Não é santo, isso é obra da carne, isso tira a sobriedade da igreja. A igreja não foi chamada para brincar, para se entreter, para estar pulando, se divertindo. Um culto não é um circo de palhaços e entretenimento para homem. O culto é um momento de louvor e adoração a Deus, meu irmão. A obra de Deus é santa, é sagrada, meu irmão. A igreja não é um picadeiro, não é um circo, não é um palco de teatro, não é um palco de show, meu irmão. Eu olho e vejo esses cantores famosos, Avião do Forró, Solteirões do Forró. São banda secular, meu irmão, estão nos trabalhos deles, são pessoas que estão vivendo a vida deles aí de uma forma secular, e isso dentro da igreja agora. Cantores, pessoas se profissionalizando em música, para poder exercer um ministério dentro da igreja, do qual eles vão querer obter lucros. Pessoas que se profissionalizaram na música, e agora estão querendo usar isso profissionalmente na obra de Deus. A obra de Deus, irmão, não é uma profissão, ministério não é profissão, ministério é chamado. Não que o obreiro não seja digno do seu salário. Eu estou falando a questão de venda, de comércio, de cobranças. Quem dera nós pudéssemos trazer aquele cantor famoso que atrai multidões evangélico. Mas não pode trazer por quê, pastor? Porque a igreja não tem condição? Não. Nem que eu tivesse 1000 vezes condição de pagar a vinda dele, eu não o traria. Porque eu estaria me tornando um herege igual a ele. Eu ia pagar os 12 mil reais que ela cobra, a cantorazinha lá. Ia pagar os 40 mil reais que aquele cantor cobra com a banda dele lá. Eu estaria me tornando um herege e um falso crente, tanto quanto eles está cobrando, porque eu ia estar pagando o que eles estão pedindo. Um pastor amigo meu me abordou agora no interior e disse, começou a conversar comigo, rapaz, aconteceu agora.
Um irmão da igreja resolveu trazer um cantor famoso e o cantor cobrou 4.500, cantou 4 músicas. Ele disse para mim: pastor Jardel, o homem cobrou R$1.000 por cada música. Ele disse: eu fui para a rádio e disse: eu não faço mais isso. Enquanto a cantora, a irmã fulano de tal veio, não cobrou nada, não vendeu nada. E ela só recebeu a oferta que a igreja deu. Eu disse: louvado seja Deus por isso. É assim que um homem e mulher de Deus trabalha. Eu disse: pastor, é assim que mulher de Deus trabalha. Irmã, venha cantar aqui na igreja. Vou, meu irmão, com todo prazer. Quanto é que você cobra? Nada. Agora, pastor, eu vivo da obra, abandonei tudo para fazer a obra de Deus. Eu quero só que o senhor levante uma oferta de amor para me ajudar, para poder sustentar a minha família. Era assim que a igreja fazia antigamente, e é assim que a igreja tem que continuar fazendo. Não está aí colocando tabela para esses mercadores da fé. Todo ano sobe um pouquinho mais a cobrança deles. Perderam a sobriedade. Depois que esse negócio chamado campanha entrou nas igrejas, matou a vida de oração dos crentes, perderam a sobriedade. Por quê, pastor? Porque o povo agora confia na campanha. O povo não quer mais orar. Uma igreja que não ora mais, por quê? Porque a campanha resolve tudo. Não precisa mais não gastar tempo em oração. Faz aquela oraçãozinha normal, todo dia, aquela oraçãozinha ali, religiosa, pronto, a gente resolve lá na campanha. O cara não busca santificação, não busca ter vida com Deus, não obedece a palavra de Deus, não se desvia do mal, mas está lá na campanha. Perderam a sobriedade, não estão atentos, não estão vigiando. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que a Bíblia diz que nos últimos tempos os demônios iam entrar com doutrinas dentro da igreja. O apóstolo Paulo diz: ó, pregue em tempo e fora de tempo, lá em 2 Timóteo 4. Porque virá um tempo que o povo vai ter coceira nos ouvidos e não vão mais querer ouvir a sã doutrina, vão se entregar a fábulas e vão levantar para si mestres que ensinam apenas o que eles querem ouvir e não a sã doutrina de Deus. Então nós precisamos ficar atentos, irmão. O diabo está entrando de várias formas dentro da vida do povo. O diabo está entrando dentro dos lares, como eu falei agora há pouco, e o diabo já está entrando dentro das igrejas. O diabo já está em cima de altares, pregando mensagens para o povo, os espíritos enganadores. E as pessoas estão perdendo a sobriedade, não estão mais vigilantes e atentos. O diabo está, irmão, desvirtuando a palavra de Deus, adulterando a doutrina sagrada da santa, nova e verdadeira aliança que Deus fez com a humanidade através de Cristo. O diabo deturpou essa doutrina, sujou, manchou essa palavra. A doutrina do diabo e desses falsos profetas tem colocado uma má fama na igreja, como está em 2 Pedro capítulo 2. E o povo tem perdido a sobriedade, não está mais vigiando. As pessoas procuram mais milagres e sinais do que a própria palavra de Deus. E seria exatamente com isso, como está em Apocalipse capítulo 13, que o falso profeta enganaria as nações. Como está em Mateus 24, os falsos profetas exatamente enganariam as nações das pessoas com os falsos milagres que ele fazia. Como está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, que fala da vinda de Jesus, que fala da apostasia da igreja. A operação do erro entraria dentro da igreja fazendo falsos milagres para enganar as pessoas. Milagres com propósito de enganar. Milagres tão extraordinários que enganariam as pessoas. Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse: você assistiu aquele fulano de tal lá da televisão? Eu não assisti não, de domingo. Assisti não, o que é que foi? Não, porque tinha um pastor lá que cura o pessoal, ele joga a roma de óleo em cima, bota a mão em cima e depois começa a tirar um negócio assim, meio que escondido assim de dentro. Eu disse: eu não acredito nisso aí, meu irmão. Eu vi esse mesmo tipo de cura lá no espiritismo, não sei se os irmãos já viram também. Um pastor aí bota o povo aqui, joga a roma de óleo em cima do carro, bota a mão aqui, começa a tirar coisa de dentro assim. A mão aqui em cima, ele tirando aqui, tirando. Mesmo jeito eu vi no espiritismo. Eu já vi uns 3 curandeiros do espiritismo fazendo o mesmo jeito de cura. Eu nunca vi Jesus curar ninguém desse jeito. Nunca vi respaldo bíblico para curas acontecer dessa maneira. E o cara ainda anda por aí, dizendo: eu estou esperando ir para juntar o povo para abrir um ministério, uma igreja. E o povo dizendo: eita, rapaz, não, é homem de Deus, é homem de Deus. As pessoas não sabem o que é homem de Deus. Sabe quem é homem de Deus? Deixa eu dizer quem é homem de Deus. É Jeremias. Quantos milagres você viu no ministério de Jeremias? Nenhum. Mas sofreu e morreu por amor à palavra de Deus. Esse é homem de Deus. Sabe quem é que é homem de Deus, irmão? O profeta João Batista. João Batista, irmão, que foi degolado, decapitado friamente no cárcere por amor à palavra de Deus. Sabe quem é que é homem de Deus? Paulo, Pedro, João, Estevão. Homens que morreram, foram assassinados brutalmente por amor à palavra de Deus. Esse é o homem de Deus. Mas para a sociedade de hoje, não. O homem de Deus é aqueles que estão enriquecendo às custas dos dons espirituais. Uma sociedade que perdeu a sobriedade, não estão vigiando. E você precisa vigiar, meu irmão. Você precisa estar atento.
Lucas 21:34, ele fala a respeito da vigilância. E o Senhor Jesus diz: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus está dizendo, irmão, que nós temos que ter cuidado com nós mesmos. Aí eu digo, então, irmão, às vezes, irmão, você está dando conta mais da vida dos outros do que da tua própria vida. Está dando conta mais da vida do teu vizinho, de um familiar teu, do que da tua própria vida. Está olhando mais para o argueiro do olho que está no olho do irmão do que para a trave que está no teu. Coloca defeito em todo mundo e não vê os teus defeitos. Enxerga a imperfeição de todo mundo e não vê a tua imperfeição. O Senhor está, nós temos que ter cuidado de nós mesmos, para que o nosso coração não se carregue de glutonaria. O que é glutonaria, irmão? É os apetites da carne, não é só comida. Eu comi uma arroba de comida. Glutonaria não é só isso, não. Glutonaria é o apetite da carne. Todos os apetites da carne. E você tem que ter cuidado para o teu coração não se sobrecarregar disso. Não se sobrecarregar da glutonaria, da embriaguez, dos cuidados da vida. Olha outra coisa aí. Dos cuidados da vida. Irmão, tem gente morrendo espiritualmente porque anda ocupado demais com seus negócios. Tem gente morrendo espiritualmente porque anda ocupado demais com seus trabalhos em busca do vil metal. Tem gente sobrecarregada com os cuidados da vida. Tem gente que não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler Bíblia, não tem mais tempo para ir culto. A única coisa que consegue fazer é, está aqui o meu dízimo, manda lá, entrega lá o pastor, entrega lá a igreja, está aqui o meu dízimo, isso não vai servir para te dar salvação, meu filho. Seu coração está sobrecarregado dos cuidados da vida. Ele está dizendo, e aquele dia venha sobre vós de improviso. Irmão, o dia de Cristo vai vir de improviso, vai vir de repente, quando nós menos imaginar. E o Senhor está dizendo, nós temos que ter cuidado para o nosso coração não se sobrecarregar das coisas dessa vida. Tem que ter cuidado. Ah, meu irmão, se você deixar para perceber isso só quando Jesus tirar a igreja, vai ser tarde demais. Vai ser muito tarde. Quantos só perceberam isso depois que morreram e estão lá no inferno? Nós falamos do inferno domingo, vocês lembram? Mas muita gente só se deram conta da besteira que fizeram aqui na sua vida terrena quando chegaram no inferno e não teve mais oportunidade. O dia da morte deles vieram de improviso, eles não estavam preparados e foram mesmo assim. Estarão diante do trono do julgamento para prestar conta pelo que fizeram e serão jogados no lago de fogo e enxofre para sofrer a condenação eterna. Mas nós precisamos estar atentos, porque o dia do Senhor virá como um laço sobre todos que habitam na terra. O texto está dizendo, irmão, você duvida disso? Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que vocês sejam tidos por dignos de estar de pé diante de Jesus. O apóstolo Pedro nos manda vigiar, porque ele ouviu Jesus ensinando. Pedro estava aqui no dia desse sermão, e Jesus disse que a igreja precisa vigiar. E eu lhe pergunto, você está vigiando? Vigiando, orando em todo o tempo. Você está orando? Não tem como vigiar sem estar orando. Eu fico preocupado com isso, irmão. Porque eu sei que a maioria de vocês, verdadeiro, não tem tido essa vida de oração. Eu sei que grande parte de vocês, irmão, apesar de terem a oportunidade diária, não tem tido vida de oração. Se eu perguntasse a alguns aqui agora, hoje, irmão, hoje, quanto tempo você gastou em oração? Irmão, fico preocupado com isso, irmão. Porque depois de tantas exortações, você ainda continua assim. Não brinque com isso, irmão. Ah, pastor, porque não é fácil ter vida de oração? Realmente não é fácil. É uma batalha todo dia, que a carne não gosta de orar. Mas você tem que vencer ela. E você tem que subjugar ela. E por que alguns conseguem e você não consegue? Porque tua carne está alimentada demais. Você está dando muita alimento, é muita novela, é muito futebol, é muito videogame, é muito Facebook, é muito filme, você está alimentando demais sua carne, irmão. É muito entretenimento, muita brincadeira. Desliga isso aí para você ver uma coisa. Desliga isso aí um mês, só para você ver uma coisa. Desliga a televisão, computador, passeio, entretenimento. Desliga tudo isso, se isola um mês. E passe esse um mês, irmão, lendo Bíblia todo dia, orando todo dia, e veja no final desse mês a tua carne não vai estar morta, o teu espírito não vai estar fortalecido, e você não vai mais estar nem lembrando de nada dessas coisas. E por mais que você enfrente dificuldade para ir para o lugar de oração, mas você vai conseguir,
Por quê? Porque o Espírito está vivo na tua vida, está forte dentro de você. Vamos abrir em Romanos 13, versículo 11. Paulo também está falando aqui a respeito da última hora, do último tempo. Paulo está dizendo: isso digo conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Paulo está falando, irmão, da proximidade da vinda do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Cada dia que passa a nossa salvação fica mais perto. Quer pela morte, quer seja pelo arrebatamento. A noite é passada, o dia é chegado. A noite é passada porque a nossa vida antiga da carne, de escuridão, passou. O dia é chegado por quê? Por causa da luz do Espírito que está em nossa vida. Pela vida nova que Deus nos deu, pelo Espírito Santo, através de Jesus. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções. Dissolução é uma vida que não leva o camarada para nada, se ocupar em coisas vis que não traz proveito algum, nem em contendas, nem em inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenham cuidado da carne em suas concupiscências. Isso é estar vigilante. A carne tem suas concupiscências? Tem, o apóstolo Paulo fala sobre isso. E Paulo também fala, irmão, da constante luta que há nele mesmo, da carne com o espírito. Paulo chega a dizer que às vezes o bem que ele quer fazer não consegue, mas o mal que ele não quer, esse ele faz por causa do pecado que habita nele. Mas pelo Espírito de Cristo nós mortificamos as obras da carne para andar em novidade de vida, porque ele diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas os que andam segundo o Espírito. Paulo está dizendo aqui, meu irmão, que nós temos que nos revestir de Jesus Cristo e não ter cuidado algum dos desejos carnais, não dê prioridades aos desejos da sua carne. Esteja atento, esteja vigilante. Não perca a sua sobriedade, ande honestamente como quem anda de dia, não em glutonaria, nem em bebedice, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contenda, nem em inveja, irmão. Isso é estar vigilante, isso é fechar a porta para o diabo, isso é trancar a porta para Satanás não entrar na tua vida. Porque se você pratica essas coisas, você pratica a glutonaria, a bebedice, a desonestidade, uma vida dissoluta, praticando coisas que não produz nada, vive em contenda, inveja, você está abrindo portas para Satanás, você está abrindo portas para o diabo. E isso é abrir porta para o diabo, as suas atitudes, as suas ações. E ele está dizendo aqui que nós não devemos praticar essas coisas, mas devemos nos revestir de Cristo. Quando eu evito de praticar essas coisas, significa que eu estou fechando a porta para Satanás, estou fechando a porta para o diabo. Então, irmão, nós temos que vigiar. Amém? Vigiar é estar atento. Porém, o diabo irá atacar. O diabo irá investir contra a tua vida. Constantemente o diabo vai tentar te derrubar, te esfriar, te matar espiritualmente. E aí vai precisar fazer a segunda coisa que Paulo diz, que Pedro diz lá. No versículo de número 9, ele diz assim, ó, de 2 Pedro 5:9. Que o diabo, ele diz primeiro o verso 8, sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firme na fé. Então o apóstolo Pedro está dizendo que o diabo irá investir contra nós, mas nós devemos resistir ele firme na fé. Ou seja, vamos ver o que diz Tiago 4:7. Tiago 4:7, ele diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, como é que eu posso resistir ao diabo? Quando vier o pensamento, o desejo, a vontade, que você sabe que não é de Deus, então você, ao invés de fazer isso que você está sentindo vontade, desejo, ou que o seu pensamento está mandando, você se sujeita à vontade de Deus. Ao invés de você se sujeitar à tua própria vontade, não, à vontade da minha carne. Então você luta contra ela e se sujeita à vontade de Deus, que a vontade de Deus é santidade. A vontade de Deus é humildade, obediência, submissão a Ele. Essa é a vontade de Deus. Então você se sujeita à vontade de Deus. Quando você se sujeitar à vontade de Deus, você vai estar resistindo ao diabo. Um homem chega para lá em cima de você, irmã, casada, e aí ele te dá uma cantada daquelas mesmo que para derrubar qualquer uma. O pensamento maligno vem. A vontade pode brotar lá,
querer brotar lá no teu coração e você diz, não, eu sou uma mulher casada, eu sou uma serva de Deus. Você vai embora, você resistiu ao diabo. Do mesmo jeito os homens, os varões, uma mulher bonita, uma mulher linda, malhada, sensual, uma mulher que qualquer homem gostaria de deitar com ela, chega para você e diz, e te convida, te dá uma cantada, e ali vem aquela vontade, aquele pensamento imundo, aquele desejo imoral, e você vai e diz, não, eu sou um homem casado, eu não posso adulterar porque está escrito, digno entre todos seja o matrimônio, o leito sem mácula, e os adultos não entrarão no reino de Deus. Resisto, não quero, vai embora. Mesmo com a vontade, mesmo com o pensamento, você foi embora e resistiu o diabo, e ali o diabo vai se afastar de você. Saiu da igreja, ouviu a palavra, sabe da coisa? Hoje eu vou orar. Eu vou orar. Hoje eu coloquei no meu coração, vou orar, não tem que me peça em nome de Jesus. Chega em casa, você lembra, a minissérie, o filme, o jogo é hoje, meu Deus. Aí o que é que você faz? Resiste. Diz, não, eu vou orar, porque a Bíblia diz que eu tenho que orar, e se Deus me mandou orar hoje, eu vim com vontade de orar porque Deus me mandou, então eu vou orar. Então você resistiu o desejo. Amém? Você está entendendo, irmão? Quantas vezes talvez você pegou a Bíblia para ler, ou no momento de orar, não, vou só dar uma olhadinha no Facebook aqui para ver, de repente você viu, já tinha passado 1 hora, 2 horas, quando saiu de lá não foi mais orar nem ler a Bíblia. Então, filho, você tem que resistir. Você se sujeita à vontade de Deus. Quando você diz não para uma tentação, você está resistindo a ela. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir. Irmãos, a nossa caminhada da fé é comparada com uma batalha, com combates, com uma guerra. Por isso ele fala de luta. Por isso ele fala de resistir. Quando fala de resistir, está falando de combater, de lutar contra, de guerrear contra. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 2:3. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Paulo está usando uma linguagem figurativa, simbólica, dizendo, Timóteo, vem sofrer comigo como um bom soldado de Cristo. Está falando soldado, está falando de batalha, de guerra. No capítulo 4, do mesmo 2 Timóteo aí, capítulo 4, verso 7, Paulo diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está falando de combate, de luta, batalha, guerra. Está falando que Timóteo deve sofrer as aflições do evangelho como um bom soldado. Então, meu irmão, nós temos que entender, nós somos soldados de Cristo. Somos soldados de Deus, estamos no meio de uma grande guerra, de uma grande batalha, não contra carne e sangue, como a Bíblia em Efésios diz. Nós não estamos lutando contra carne e sangue. Se a nossa luta fosse contra carne e sangue, irmão, as coisas se resolveriam na bala, na faca, na porrada, mas não é. Uma mulher foi traída pelo seu marido, eu vou matar aquela vagabunda, mata ela que o demônio entra no outro e vai derrubar teu marido de novo. Toda mulher que você matar porque saiu com teu marido, e teu marido vai pegar outro, vai pegar outra, vai pegar outro. O que eu faço, pastor? Mato ele? Também não. Mato o demônio. Como? Luta contra ele. Guerreia contra ele. Batalha contra ele. Faz isso. Mulheres, ao invés de vocês estarem duvidando dos seus maridos, maridos, ao invés de vocês estarem duvidando de suas mulheres, orem por eles. O marido sai para trabalhar, passa o dia fora, a mulher passa o dia em casa atribulado. O irmão está me traindo. Não, ele está com outra mulher. Não, ele tá, você pode estar. É o meu sentido de mulher. Ao invés de você ficar pensando nessas coisas, suspeitando por seu marido, caçando encrenca com ele, vai dobrar o joelho, orar. Meu Deus, olha olha, meu Deus, quanta mulher bonita no meio da rua, quantas mulheres sensual no meio da rua, quantas mulheres endemoniadas, doidas para destruir um casamento. Guarda o meu marido, guarda o meu esposo, meu pai. Não deixe o diabo roubar ele, não deixe o diabo derrubar ele. Ore por ele, criatura, em nome de Jesus. E você também, varão, ore pela sua esposa do mesmo jeito. Saiu de casa para trabalhar, deixou a esposa só em casa. Meu Deus, guarda a minha esposa, meu pai. Abençoa para ela me honrar, para ela me respeitar, para ela ser, por mais que venha uma tentação sobre ela, Pai, dá ela força para resistir, meu Pai, para que o nosso casamento seja sempre uma bênção. Ore, interceda, ao invés de estar brigando, encrencando, pensando bobagem, irmão, vai dobrar o joelho e orar, vai vigiar, porque senão você vai acabar dando lugar para o diabo. Nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra seres humanos. Eu não vou vencer uma batalha espiritual, meu irmão, brigando com quem está vindo contra mim. Eu vou vencer uma batalha espiritual, irmão, vencendo em oração contra os demônios. O teu perseguidor não é o teu vizinho, não é aquele camarada do trabalho, não é o patrão, não é o chefe, não é o gerente, não é o cara lá do trabalho. O teu perseguidor é o diabo.
Ele quem quer matar você, ele quem quer roubar você, destruir você, você tem que lutar contra ele, meu filho. Que aonde você vai, ele vai te perseguindo para destruir você, para acabar com você, para matar a sua comunhão, para você achar que Deus te esqueceu, que Deus não lembra de ti, que Deus não cuida de ti, colocar mentira na tua cabeça, na tua mente. Quanto você não entender, irmão, que a nossa luta é espiritual. Esses dias agora eu me deparei com uma mulher, e essa outra mulher, eu perguntei, como é que está você, como é que está o seu marido? Não estou mais com ele. Já estava há 7 anos com ele, não aguentei mais a cachaça dele. E ela começou a falar, eu morei 30 anos com outro homem, 30 anos o homem bebendo cachaça e deixei ele. Eu digo, você deixou um homem que bebia 30 anos bebendo cachaça para casar com outro homem que bebia cachaça? Eu digo, irmão, não entendo. Falta de vigilância, falta de atenção. Claro que ela já está errada em ter deixado o marido dela para casar com outro, adultério. Mas isso não justifica porque ele bebia, casou porque quis. Se é divorciar, vai casar com outro, vai estar em adultério. Essa é a verdade. Então a falta de vigilância é muito grande, irmão. Irmão, para concluir essa mensagem, quer dizer para você uma coisa. O Espírito de Deus está em nós. Nós temos o selo para o dia da redenção, que é o Espírito Santo. Mas o diabo também está ao nosso derredor. Aonde eu vou, aonde eu entro, aonde eu saio, o Espírito de Deus está comigo. A Bíblia diz em Hebreus 1:14, diz que os anjos de Deus são ministros enviados para servir em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Até os anjos de Deus são ministros enviados por Deus para servir a Deus em nosso favor. Estão conosco, mas os demônios também estão lá, ao nosso derredor, buscando alguém para devorar. E o conselho que eu lhe dou é que você ouça essa palavra, entenda o que é vigiar, o que é estar sóbrio e o que é resistir. É uma guerra espiritual. Se revista das armas da luz. Se revista das armas espirituais. Se revista das armas da fé. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta são contra principados e potestades. Irmão, o demônio não tem medo de homem. O homem pode ser bombado do jeito que ele for, parrudo do jeito que ele for. O demônio não tem medo de homem. O demônio tem medo de cara feia. Só tem uma coisa pela qual o demônio recua. É pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Para que você possa vencer e resistir ele, você precisa ser cheio do Espírito Santo constantemente, continuamente em oração. Aí você vai estar preparado para essa batalha. Nós temos que nos preparar para essa batalha, nos revestindo da armadura de Deus, como está em Efésios 6. Busque uma vida de santidade, busque ser aquela mulher santa em todos os sentidos, busque ser um homem santo na sua vida por completo, procure ser santo em tudo, no corpo, na alma e no espírito, como a Bíblia diz, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que nos santificar para que possamos estar preparados para lutar essa batalha contra o inferno. Porque se você não se preparar, meu irmão, você não vai conseguir vencer o diabo de maneira alguma. Então, vigie, porque o diabo anda ao seu redor, buscando a sua vida para destruir. E você, com certeza, é um alvo de Satanás. Então, vigie. Sobriedade, atento. Tire tudo que você sabe que desagrada a Deus. Arranque, remova. Tire. Lá na sua casa. Na sua vida. O que é que você sabe desagradar a Deus? Resista, lute. Não se acostume. Um amigo meu dizia, não, todos nós temos pecado de estimação. Eu disse, não, nós não temos que ter pecado de estimação, não. Que negócio é esse de pecado de estimação, meu irmão? O demônio persegue a gente todo dia, é verdade. As tentações vêm todo dia, é verdade. Mas ter pecado de estimação, não. Nós temos que resistir a ela. Temos que lutar ela e temos que vencer ela todo dia em nome de Jesus. Não se conformar em nenhum momento com tentação alguma. Ela pode vir coberta de mel, de caramelo. A tentação pode vir mais doce que for. Resista a ela. Não olhe só porque os seus olhos possam ver. Olhe para aquilo que os olhos não podem enxergar. Mas pelo que o Espírito te dá discernimento através da palavra. Vê, enxergue além. Olhe além. Para que você possa ver os perigos espirituais. Onde você está andando. Pedir a Deus, orando a Deus em oração. Senhor, mostra a batalha que nós estamos enfrentando. Senhor, o que é que está acontecendo? Às vezes me sentindo bombardeado. E Deus me mostrava em meus sonhos, já vi algumas vezes. Era uma multidão de seres que eu não sabia discernir o que era aquilo. Eram muitos que estavam investindo contra a minha vida. Investindo contra mim. Eram muitos. Eu dizia, meu Deus do céu, olha onde é que nós estamos andando. Olha
a batalha que nós estamos no meio dela travando. Então, irmão, verdadeiramente nós temos que orar uns pelos outros. E nós temos que estar pessoalmente orando e atentos e vigilantes a cada momento.